Tomar? Vamos retomar aí os trabalhos da tarde. Já estou até tomando um cafezinho aí, ó. Tarde chuvosa, então para dar um ânimo. Vamos lá. Só lembrando, humanização das penas ocorreu a partir do século XVIII, né? O Beccaria teve um papel importante aí, sobretudo durante esse período, né, do final do século XVIII, com a Revolução Francesa. Então foi o que nós acabamos de comentar há pouco, né? O Beccaria teve uma contribuição com o seu livro dos delitos e das penas, né? Trouxe aí essa ideia da humanização das penas, né? Que as penas devem ser proporcionais ao delito, né, cometido, né? Que aquela perspectiva de tortura, de penas degradantes, isso deveria acabar, né? Entre outras formas de transformação, deveríamos ter um juiz imparcial e assim por diante, né? Então, esse momento é extremamente importante, esse século XVIII, principalmente a segunda metade, porque ele traz para nós a perspectiva de uma modernização do direito, né? Então, a partir do iluminismo, nós temos uma modernização do direito, com grandes, né, nomes, né, grandes teóricos que contribuíram aí dentro da ciência de modo geral, como Jeremy Bentham, Stuart Mill, Montesquieu, Voltaire, Beccaria, né, entre tantos nomes, os contratualistas, entre outros teóricos que nós, né, conhecemos aí desse período, né? Então, a partir desse momento nós vamos falar de um Estado que assume o papel de punir, e a pena ela ganha aí novos contornos, num primeiro momento, de prevenir os delitos, né? Mas nós vamos trabalhar isso melhor depois lá com a teoria das penas, tá certo? E aí no finalzinho da aula ainda nós entramos com um trabalho ligado à legalidade, né? Então nós fizemos a leitura lá do artigo 5º, inciso 39 da Constituição de 1988, que fala que não há crime sem lei anterior que o defina e nem pena sem uma prévia cominação legal, tá certo? Isso é a mesma redação que nós vamos encontrar lá no artigo 1º do Código Penal, né? Está dizendo exatamente isso, trazendo aquela rubrica da anterioridade da lei. Nós temos aí a mesma redação. Não há crime sem lei anterior que defina e nem há pena sem a prévia cominação legal, tá certo? Lembrando que a competência na elaboração de leis penais, no caso brasileiro, é exclusivamente do Congresso Nacional, tá bom? Outro detalhe importante, né? Nós falamos bem aí nesse momento, nós discutimos isso, nós começamos a falar sobre o conceito de crime, né? E um dos conceitos nós encontramos, né? Você está aí com o seu vade-mecum, né? Nós encontramos lá na lei de introdução, tá? Então foi até um exercício, né? Como encontrar essa lei de introdução aí ao Código Penal. E nós vimos que logo antes, né, do Código Penal você já encontra, né, essa lei de introdução, tá certo? É um exercício, então vamos manuseando aí os artigos, tá? Então o artigo 1º, né, desse Decreto-Lei de 1941, que é o Decreto-Lei número 3914, do dia 9 de dezembro de 1941, e no primeiro inciso, no primeiro artigo, me desculpem, ele fala exatamente isso aí, ó. Lembro que eu acho que eu até escrevi no quadro que nós temos infração penal como gênero e crime e contravenção como espécies, tá? Então esse é o detalhe que nós trabalhamos. Até fiquei de trabalhar depois uma exceção, né? No nosso próximo encontro eu fiquei de trabalhar com vocês uma exceção, tá bom? A esse quadro. Então, no artigo 1º ele está dizendo que o crime é uma infração penal a que a lei comina penas de detenção e de reclusão, tá? Então, o crime seria uma espécie de infração penal a que a lei comina pena de reclusão e detenção. Ele fala textualmente assim, ó, vou pegar aqui o meu vade-mecum, ó. Considera-se crime a infração penal a que a lei comina pena de reclusão e detenção
quer isoladamente, quer alternativa ou cumulativamente com a pena de multa. Então, multa é uma outra pena, que pode ser isolada ou acumulada com a pena de multa. E aí ele vai falar de contravenção também, né? Então, depois aí na segunda parte ele fala assim, ó, contravenção é uma infração penal. Então, infração penal é um gênero, crime e contravenção são espécies, tá? Que a lei comina isoladamente, pena de prisão, prisão só que agora prisão simples, ou de multa. Aí no finalzinho ele fala, ou ambas, prisão simples e multa, alternativa ou cumulativamente. Tá? Bom, então isso está lá no artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal. E aí, o que ele fala de importante ali para nós no primeiro momento é que ele fala pena de reclusão e pena de detenção. Na verdade, então, são penas privativas ou de liberdade, penas de prisão, que podem ser de reclusão ou de detenção. Qual que é a diferença? Isso nós vamos ver lá na teoria das penas, mas adiantando, a reclusão admite, né, o regime, né, fechado, inicial, inclusive, fechado, semiaberto ou aberto, enquanto que na detenção admite-se apenas os regimes semiaberto e aberto. Tá? Então essa é uma diferença, e lá na teoria das penas depois nós vamos fazer uma explanação mais ampla sobre isso. Tá? Deixa eu tomar o café aqui, senão ele vai esfriar, né? Volta lá pro vade-mecum, você vai encontrar o artigo 2º, né? Tá dizendo assim, vamos dar uma lida nele primeiro, ó, deixa eu abrir o meu aqui. Artigo 2º do Código Penal, ele vai trazer para nós, né, a lei penal no tempo, né? Então tem lá uma rubrica, lei penal no tempo, artigo 2º está dizendo assim, ó, ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Tá? Bom, então aqui é importante nós lembrarmos de algumas coisas, né, fundamentais. Primeiro, que aí nós temos o tempus regit actum. A lei penal, ela vai ter, né, validade, ela vai ter, né, vigência durante um período, e naquele período ela gera os seus efeitos, né? Muito embora existam algumas exceções aí, tá? Então, uma delas é a extratividade, tá? Extratividade é a possibilidade da aplicação de uma lei, né, a fatos, uma lei penal, no caso, a fatos ocorridos fora do âmbito do seu período de vigência. Então, veja que as leis têm um período de vigência, a lei penal no tempo, tá? Então, o artigo fala, ó, ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime. É aí o instituto do abolitio criminis, né? É o caso do crime de adultério, que deixou de existir em 2006, tá? Pela lei 11.105. Então, nesse caso, ele deixa de ter efetividade, deixa de ter condições de punir alguém a partir desse diploma que não existe mais, foi abolido, né? Então, no caso, existe uma extratividade, que é a possibilidade de aplicação de uma lei a fatos ocorridos fora do âmbito da vigência dessa lei, tá certo? Existe uma retroatividade, né, que é a aplicação de uma nova lei penal benéfica a um fato acontecido antes do período de sua vigência. Bom, a gente fala de irretroatividade da lei penal, isso seria um princípio. No entanto, essa irretroatividade, ela, né, pode ocorrer, né, eu posso ter a lei retroagindo no tempo se ela vai beneficiar o indivíduo. Então, na retroatividade, eu tenho a aplicação de uma nova lei penal que é benéfica a um fato que aconteceu antes do período da vigência da lei, né? E nós temos também a ultratividade, que é a aplicação de uma lei penal benéfica já revogada, né, a um fato, né, ocorrido depois do período da sua vigência, tá certo? Então é importante, inclusive, a gente fazer a leitura. Eu vou procurar fazer um desenho aí também para a gente entender essa perspectiva, tá? Surgimento de uma nova lei benéfica ao réu, né? A gente fala que há uma novatio legis in melius, tá? Quando há o aparecimento de uma lei que prejudica o acusado, aí nós temos a novatio legis in pejus, tá certo?
Então esse é um elemento importante. Há pouco eu havia falado sobre o abolício criminis, né? Então um fenômeno que ocorre quando uma lei posterior deixa de considerar crime de determinado fato, tá certo? Isso nós vamos encontrar respaldo lá no artigo 107 do Código Penal. Se você puder dar uma olhadinha, olha só, lá no artigo 107, o inciso 3º fala assim, ó, extinção da punibilidade, né? Extingue-se a punibilidade no inciso 3º pela retroatividade da lei que não mais considera o fato como criminoso, tá? Então a lei 11.106 deixou de considerar as condutas criminosas, adultério, sedução, rapto consensual e assim por diante, né? Então a lei posterior, voltando lá no artigo 2º, fala assim, ó, a lei posterior, né, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se a todos os fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado, tá? Esse é o processo que nós descrevemos há pouco como o processo de retroatividade benéfica, né? Olha só, a lei posterior, que de qualquer forma ou qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Então, se está havendo um processo, né, no qual o indivíduo é processado, por exemplo, o caso do adultério, ou a sedução, ou rapto consensual da lei 11.106. Né, no momento que eu tenho a vigência da lei, nesse caso, na vacatio legis, né, o período de vacância da lei, ela, para beneficiar o agente, ela já tem aí a capacidade de provocar, né, efeitos, tá certo? Então esse é o cenário. Vamos ver se a gente consegue descrever isso na forma de desenho depois para você, mas já faça a leitura desse material e logo em seguida a gente vai entrar em leis intermitentes, falando de leis excepcionais, leis temporárias, tá certo? Inclusive estão vivendo aí um momento com lei excepcional, né, quando a gente não sabe exatamente quando ela perde a sua vigência, por tempo indeterminado. Mas vamos lá, faça a leitura aí e a gente já volta com o artigo 3º.